Hoje nós vamos funcionar de uma forma um pouco diferente. Nosso comandante Baetas, ele está em viagem, né, e não vai poder estar conosco, pelo menos na abertura. Vamos ver se ele consegue chegar aí para estar participando conosco aí no decorrer da live ou no final, né? E aí ele me pediu e prontamente nós estamos aqui prontos a atender o chamado do comandante, né, e o chamado de Cristo. E de imediato me prontifiquei a localizar um tema e o que me veio à mente, ao coração, foi falar sobre como planejar suas estratégias em capelania. Muitas vezes, nós pensamos que o trabalho é só, vou fazer capelania, não. Só que mesmo, né, no formato de capelania, nós temos que planejar, nós temos que ter estratégia, temos que adotar vários meios e situações para a gente poder atender de uma maneira eficaz e melhor o nosso chamado, tá? Eu sou o pastor capelão Anderson Alves, sou secretário-geral nacional da Capelania IVCS e capelão-geral regional aqui da região de Ribeirão Preto, atendendo interinamente como capelão-geral do estado de São Paulo, tá? Interinamente até que seja nomeado. Nós estamos fazendo as nomeações, estamos com o superintendente Marco Aurélio, que é o nosso superintendente da 4ª região. Estamos também o Cláudio Lescoa, que é o nosso capelão-geral do Rio de Janeiro. E estamos aí preparando, se Deus quiser, nós logo vão estar sendo informados as novas nomeações aí para os estados da 4ª região. E, se Deus quiser, na sequência, vamos partir para a 1ª região, junto com o superintendente Albuquerque. Acredito que ele ainda não esteja conosco, mas acredito que em breve ele deve estar entrando aí na live. Então, vamos lá. O planejamento estratégico é uma ferramenta muito utilizada por negócios de maneira geral. Ou seja, quando a gente tem uma empresa, qualquer atividade, seja secular, seja do ministério, a gente tem sempre que ter ferramentas para planejamento e estratégia para podermos executar qualquer atividade. Na igreja, a gente tem que ter todo um planejamento, toda uma estratégia para como preparar, como dirigir um culto, como trabalhar, como fazer as nomeações, toda a direção, como ela tem que ser trabalhada, né? Da mesma forma na capelania. Então, a gente sempre tem que pensar na questão de planejamento e estratégia para que possamos trabalhar de maneira mais clara, onde que a gente possa também ter uma avaliação melhor de resultados, tá? Utilizada da maneira correta, ela traz benefícios importantes para o crescimento e para a continuidade do negócio no mercado, isso em termos gerais. Essa é uma verdade, até quando o assunto é capelania, justamente. Quando você traça uma estratégia, traça um plano de trabalho, a gente consegue atender de melhor maneira e atender eficazmente as áreas que nós vamos trabalhar, seja no campo de capelania militar, seja no campo de capelania hospitalar, recuperacional, esportiva, independente da área que a gente trabalha. A gente tem sempre que pensar em traçar metas, estratégias para poder obter resultados. Porém, é preciso que haja um cuidado especial na sua elaboração, de modo que ele viabilize o alcance dos objetivos desejados. Quando o planejamento não é feito de forma correta, os resultados são contrários ao esperado, trazendo prejuízos e problemas. De fato, se você não faz um planejamento correto, nem sempre você pode adquirir o resultado esperado. Muitas vezes nós pensamos que vamos agir de um jeito, não planejamos, não preparamos de maneira correta e nem sempre consegue. A gente acaba, às vezes, ficando constrangidos e decepcionados por não atingir o resultado. Mas isso tudo acontece por quê? Porque a gente não traçou uma estratégia para lidar com aquela situação. Pensando nisso, colocamos nessa live as principais informações sobre esse processo, como fazer um planejamento estratégico eficiente e quais ferramentas tornam essas atividades mais fáceis. Tá. Qual a importância de um planejamento estratégico? Os irmãos, o que os irmãos acham? Assim, penso com vocês aí, o que é importante hoje para um planejamento estratégico para a área que vocês trabalham e dominam na capelania? Independente da área de atuação da capelania, um planejamento estratégico eficiente é fundamental para que a atividade chegue ao sucesso. Isso porque esse processo ajuda a organizar e direcionar as ações necessárias para cumprir as metas, objetivos da organização.
tá? Então, desde que eu faça um planejamento estratégico correto e direcionado de maneira objetiva à área que eu quero trabalhar, com certeza eu vou ter um melhor resultado e conseguir conquistar o objetivo desejado. Esse planejamento também é útil para oferecer robustez ao trabalho. Com tudo previamente considerado e analisado, o capelão sofre menos com mudanças abruptas e é menos surpreendido facilmente. Tá? Quando você traça metas pensando num resultado geral para esse trabalho, com certeza você não vai passar por decepção e nem passar por situações de dificuldades. Tá? O processo de decisão é outro beneficiado, porque não apenas se torna mais rápido e mais fácil, como passa a ser mais assertivo. Então, quando a gente faz e traça planejamento correto, então, quer dizer, eu vou planejar, vou fazer um trabalho de capelania com pessoas em situação de moradores de rua. Olha, eu preciso fazer esse trabalho, eu acredito que vou atender umas 100 pessoas, então eu posso levar, faço todo um planejamento, eu posso levar tantas pessoas, eu preciso levar tanto de suprimento, eu preciso levar tanto de alimento e vou executar esse trabalho. A partir do momento que eu fiz toda essa estratégia, tracei uma meta, eu tenho certeza que eu vou chegar lá e vou conseguir atender essas 100 pessoas, ou essas 100 famílias, que no caso, que possa ser, e não vamos passar decepção, porque eu tracei uma estratégia, tracei um planejamento, o planejamento era para atender aquele número X de pessoas, né? Então, eu vou conseguir o resultado esperado. Diferente do que eu pegar e falar assim, não, nós vamos ali atender o pessoal em situação de moradores de rua e vamos levar o que tiver aí e vamos fazer. Não. Se eu não faço, se eu faço isso, se eu não traço uma meta, se eu não traço um objetivo, com certeza eu vou passar constrangimento e decepção. Por isso é interessante e importante traçarmos metas e objetivos para poder fazermos qualquer trabalho de capelania, seja no ambiente militar, seja no ambiente recuperacional, no hospitalar, independente da área que nós vamos trabalhar, nós temos que traçar metas para podermos atingirmos o resultado esperado. Tá? O processo bom, inclusive, o planejamento estratégico não se deve limitar somente ao alcance das metas e dos objetivos globais da capelania. Ela também pode ser utilizada em ambientes menores, como em reuniões estaduais, ou seja, o capelão estadual, o geral estadual, ele traça uma meta junto aos seus regionais e municipais, como regionais, no caso, regionais traçar uma meta com os capelães municipais dele e os municipais com sua equipe de trabalho, tá? Bem como as atividades individuais, no caso daqueles capelães que trabalham individualmente, mesmo trabalhando individualmente, a gente tem que traçar meta para poder alcançar um resultado. Não adianta eu querer fazer um trabalho sem traçar um objetivo, sem ter uma visão e sem ter um norte, um caminho a seguir para poder executar aquele trabalho. Não adianta eu querer visitar um quartel sem planejar, sem fazer um planejamento, sem fazer uma programação de visitação, sem saber a agenda se está certo ou não, se o comando vai poder me atender, se os militares que estão de trabalho ali, eles vão poder ter um tempo para ouvir uma mensagem, uma palavra. Não adianta eu chegar no hospital sem um planejamento, sem uma estratégia, sem saber se eu posso visitar ou não naquele dia, se o horário é autorizado ou não, se a direção do hospital vai ali me permitir. Da mesma forma na prisional, na mesma forma a recuperacional, vou fazer um trabalho numa área. Espera aí, será que aquela área hoje é uma área boa para mim trabalhar? Será que não estou tendo risco? Nenhum exemplo. Eu quero fazer um trabalho numa área recuperacional. Um exemplo, São Paulo, vou lá na Cracolândia. Só que, de repente, está tendo operação da polícia lá. Se eu vou aparecer lá, eu vou ter problema, eu não vou conseguir trabalhar. Então, a gente tem que traçar metas, temos que saber como está a situação, temos que analisar o ambiente onde nós vamos trabalhar, entendeu? Para poder conseguir um objetivo, um resultado esperado em tudo aquilo que a gente está procurando atuar. Como fazer um planejamento estratégico eficiente? Para aproveitar os benefícios desse processo, é preciso elaborar um planejamento que seja adequado. Entre os passos necessários para
melhor e adequada elaboração estão alguns que eu vou passar agora na sequência. Primeiro, entenda a situação atual. Saiba como está a situação do ambiente onde você quer trabalhar. Saiba como está a situação da equipe que trabalha contigo, né? Olha, eu tenho uma equipe de tantos capelões que podem me ajudar. Tenho uma equipe de tantos capelões que vão atuar junto comigo. Bom, eu tenho capelões que estão na minha área, que eles atuam na área hospitalar, eu tenho capelães que atuam na área militar, eu tenho capelães que atuam na área prisional, na área de esportiva. Tá. Então, eu tenho quantos capelães que atuam nessa área? Faço toda uma programação. Eu tenho do hospitalar, eu tenho 3 capelães. Quando vocês podem fazer a visita? Eu traço um projeto, eu traço uma estratégia. Entro em contato, como coordenador dessa equipe, eu entro em contato com o hospital, olha, eu estou com uma equipe para fazer um trabalho de capelania hospitalar aí, para estar dando suporte espiritual, tal, não sei o quê. Posso mandar a equipe, são 3 capelães, eles vão atuar de tal hora até hora, é autorizado, tal. Prepara essa estratégia, porque eu sei que a hora que a minha equipe chegar lá para poder estar atuando dentro daquele hospital, ela vai ser recebida, ela vai poder atuar, ela não vai passar por constrangimento, ela vai saber o tempo dela chegar e o tempo dela sair, onde ela vai poder entrar, onde ela não vai poder. A estratégia está traçada. Eu pego outra equipe, eu tenho 10 capelães na militar, vai ter uma solenidade hoje que solicitaram. Então, eu tenho 10. O capelão João vai fazer a parte da solenidade, que na hora fosse chamado para ler uma mensagem, tal, não sei o quê, é o capelão João que vai atuar, os outros vão estar dando suporte. Traço toda essa questão, traço todo esse cronograma, traço todo esse projeto e mando com ele. Quando eles chegarem para poder atuar lá no quartel, o pessoal do P5 já vai receber, vai estar com esses relatórios bons, então ele vai saber que ele vai chamar o capelão João para poder ler uma mensagem, ministrar. Ele sabe que a outra equipe está ali para apoio, para dar suporte e tudo mais. E assim todas as áreas de capelania. Então, nós temos que entender a situação do ambiente antes de podermos mandar uma equipe, ou até antes de podermos se deslocar até aquele local para poder trabalhar. Tá? Se o planejamento é para os objetivos em curto, médio ou longo prazo, por exemplo, é necessário entender qual é a situação da área de atuação, foi o que eu falei até agora. Se ela vem de fatores de dificuldade e real necessidade, é preciso elaborar objetivos que estejam relacionados às mudanças dessa situação. Por outro lado, se ela está em pleno crescimento, é necessário pensar em formas de mantê-la sustentável. Ou seja, quando eu traço o objetivo, eu tenho que verificar e analisar todas as situações. Se é uma situação de real necessidade imediata, se é uma situação normal que a gente faz um trabalho rotineiro, no caso, um caso de ação real imediata. Está vendo um caso de autoextermínio, como nós tivemos aí com o nosso superintendente semana passada, o pastor Marco Aurélio, uma situação de autoextermínio, ele foi solicitado. Então, nessa hora, você traça uma estratégia rápida e envia o mesmo para o ambiente onde ele tenha que atuar, ele vai atuar e esperar o resultado. Quando é uma situação que não é de tanta urgência, você vai traçar uma estratégia, elaborar um plano, uma metodologia mais abrangente, com mais facilidade para poder estar atendendo esta área. Tá? Entender a situação atual da área de atuação também diz respeito a compreender quais são os seus valores, a sua missão e a sua visão. Sabendo isso, é mais fácil alinhar os objetivos de maneira adequada. Ou seja, desde que eu saiba o que eu tenho que fazer, no que eu vou atuar, como eu vou agir, tendo um planejamento todo estratégico para poder estar atendendo esta necessidade, estar atendendo esta área, estar atendendo essa equipe, é muito mais fácil do que eu me deslocar até um local sem nenhum preparo, sem nenhuma estratégia, sem nenhum meio de ação, sem nenhum meio de agir. Nós estamos aí com o nosso capelão geral, o Décio, ele está lá nos Estados Unidos. Se ele não prepara toda a estratégia dele para ele ir até lá, para ele fazer todo o trabalho, como ele teve a estratégia para poder homenagear o Gustavo, mesmo assim, a gente sabe que às vezes algumas coisas saem fora da nossa programação, como ele sabe que aconteceu. Se ele não tivesse planejado as reuniões que ele tem nos consulados e outras situações mais,
ele chega lá e ele iria ficar perdido. Mas, ao contrário, ele fez todo um planejamento para poder fazer essas estratégias, para poder executar a missão dele e obter o resultado. Que nós sabemos que tem vários resultados aí positivos que vieram, por quê? Porque houve um planejamento, houve uma estratégia, houve uma metodologia toda trabalhada para poder se atingir esse resultado. Além disso, é preciso analisar o cenário completo, avaliando também falhas diretas e indiretas, ou seja, situações que podem estar atípicas, que possam acontecer. Eu chegar lá no quartel, cantou a prontidão, não posso fazer a visita como capelão. Cheguei no hospital, está numa fase, de repente estoura uma pandemia, não posso entrar para poder atuar. Então, quando a gente traça as metas e quando a gente traça os objetivos e as estratégias a trabalhar, nós temos também que avaliar todas as situações. Eu tenho que avaliar a situação que, de repente, eu não vou poder atuar naquela área. Eu tenho que avaliar a situação que, às vezes, eu não vou poder estar trabalhando ali, ou vou ter que deslocar e encerrar uma visita antes da hora. Tem situações que a gente tem que perceber e analisar também, né? É fundamental para identificar quais são as áreas que necessitam. Esse processo é fundamental para identificar quais são as áreas que necessitam de melhor apoio e como traçar metas para executá-las com sucesso. Outra meta, estabeleça objetivos, metas e estratégias. A partir do reconhecimento da situação presente, é necessário estabelecer quais são os objetivos a serem alcançados. Ou seja, eu tenho que estabelecer o que eu quero. O objetivo, qual é o meu objetivo? Eu vou lá, meu objetivo com o pessoal recuperacional. Meu objetivo é ir e alimentar 100 famílias. Tenho material? Tenho suprimento? Tenho alimento para esse número de pessoas? Eu não tenho. Então, eu tenho que correr e traçar uma meta onde eu vou conseguir angariar essa alimentação, esse suprimento para poder fornecer para essas famílias. Vou visitar um hospital? Estou preparado? Estou em um uniforme adequado? Estou totalmente capacitado? Preparo toda essa situação para poder executar. Então, sempre que nós formos a realizar qualquer atividade, é interessante e principalmente é importante estarmos preparados para todas as situações e mais, dependendo das situações, também com suporte maior para poder ter um atendimento maior se houver necessidade, no caso, o exemplo do pessoal em situação de rua. Associada a cada meta, não, elas devem ser globais e abrangentes, enquanto as metas servem como passo para que seja possível chegar aos objetivos. Associada a cada meta, deve haver uma estratégia que funciona como o caminho a ser seguido para a conquista desejada. Por exemplo, se um dos objetivos é melhorar o atendimento a moradores de rua e a meta é melhorar a distribuição de comida e agasalho, a estratégia pode vir em forma de direcionar melhor a equipe de capelães que vão atender essa área e quais recursos vão utilizar. Ou seja, de repente eu quero atender uma área, nesse exemplo aqui que é o que eu estou falando sobre o pessoal em situação de moradores de rua. Eu quero atender uma área ali, mandei uma equipe, mandei um capelão 2, eles foram lá e analisou a área, olha, naquela área ali, moram ali naquela rua ali 100 famílias. Nessas 100 famílias tem 40 adultos, 20 crianças, né? Você analisa toda a área e você analisa todo o ambiente onde você vai trabalhar. Aí com esses dados em mãos, aí eu vou traçar uma meta. Olha, eu tenho 100 famílias ali. X são adultos, Y são crianças, então eu preciso calcular mais ou menos a alimentação que eu vou poder atender todas essas e qual o tipo de roupa que eu vou precisar. Eu tenho ali crianças ali na faixa dos 3, 4 anos, de 8 anos, então eu preciso de agasalhos e roupas para essa faixa etária. Aí eu tenho tantos adultos, homens, eu preciso de roupas para esse nível de pessoa. Aí eu tenho tantas mulheres, eu preciso de roupa para essas mulheres. E com tudo isso em mão, com esses cálculos, com todos esses dados em mãos, você vai preparar toda essa parte, essas roupas, esses agasalhos, esses alimentos, para levar para esse local. Então, você vai ter o material disponível e necessário para atender aquelas pessoas. Diferente de eu chegar lá, não, eu vou fazer um trabalho com moradores de ruas, vou juntar aqui o que eu tenho aqui de roupa, vou juntar aqui o que tem de comida e vou levar lá. Chego lá, estou com comida para 20 pessoas, chega lá, tem 50.
eu não vou conseguir atender a todos. Cheguei com roupa lá para mulheres, para crianças, no que só tem homem. Eu não vou ter roupa para atender agasalho, para atender aquelas pessoas. Então, é interessante, sempre que você vai fazer um trabalho, principalmente quando você vai fazer um trabalho em área de moradores de rua, em área recreacional, ou até em asilos, orfanatos, creches, né, independente, é legal sempre você visitar o local, visitar o ambiente, ter uma equipe que faça um levantamento para que vocês possam fazer o trabalho de maneira correta. É melhor eu ir fazer um trabalho com dados exatos em mão, né, com o que precisa. Que nem um exemplo, eu vou numa creche, que nem nós fizemos um levantamento aqui em Ribeirão Preto, minha esposa, que é capelã também, ela fez o levantamento no Cantinho do Céu aqui, por causa da pandemia, não estão podendo receber visitas por enquanto. Só que eles têm necessidade de alguns alimentos. Então, nós entramos em contato, ela entrou em contato com a coordenadora da unidade, a coordenadora da unidade falou assim, olha, nós temos tantas crianças, então nós necessitamos de tantos alimentos. Se vou mandar fraldas tamanho tal, para tantas crianças, Então, levantamos os dados. Com os dados em mãos, eu consigo fazer o angariar esse material todo, seja por doação de órgãos e entidades aqui que a gente conhece, seja doação de empresas e tudo mais, junto esse material de tamanho exato para poder mandar para esse pessoal. É diferente que eu falar assim, eu peço doação de qualquer jeito, chega para mim um monte de fralda geriátrica, eu estou indo fazer um trabalho com uma creche, com um orfanato, que é onde a criança não tem adultos, fralda geriátrica não seria utilizado ali. Então, por isso é interessante você estar sempre planejando o modo que você vai trabalhar, a estratégia exata, o objetivo que você quer alcançar. Tá? Determine prazos. Uma das grandes características de um planejamento estratégico eficiente é a existência de prazos. Montar um cronograma, portanto, não deve ficar de fora dessa elaboração. Essa atitude serve para evitar perda de produtividade e de relevância das ações em geral, além de otimizar a utilização de recursos. Ou seja, quando eu monto um cronograma, eu penso num prazo exato para poder estar atuando, eu quero fazer um trabalho numa determinada área de capelania, como nós estávamos falando, de pessoal em situação de rua. Olha, eu preciso fazer um trabalho lá, o frio está entrando, eu tenho pelo menos uns 20 dias para poder começar a socorrer esse pessoal, porque vai começar a entrar uma frente fria, então eu tenho 20 dias para trabalhar. Então, eu tenho esses 20 dias, durante esses 20 dias eu posso, em 10 dias, tentar levantar parte de alimento, aí sobra mais 5 dias para levantar a parte de roupas e vestuários, juntei tudo, então falta 5 dias, hoje vão reunir a equipe, para tal dia estarmos lá entregando isso aí antes da entrada da frente fria. Então, ou seja, eu montei um cronograma para poder angariar esse material, para poder reunir a minha equipe e preparar eles para executar o trabalho e fazer o trabalho da doação, do aconselhamento, seja ali tudo que quando a gente vai fazer uma entrega de alimento, fazer uma entrega de roupa e tudo mais, você aproveita para falar do amor de Cristo, você aproveita para orar por essa pessoa e tudo mais, que é o normal de todo capelão. Tá? Então, eu traço um cronograma para poder montar as minhas metas e estratégias. Os prazos devem ser condizentes com a meta e com o objetivo que foram estabelecidos, de modo que seja realizável. Ou seja, como eu falei, eu peguei e tracei uma meta para poder amparar aquelas pessoas que estavam com problema com a frente fria que está entrando. Da mesma forma, quando você vai atender um pessoal do prisional. Douglas está aí, está fazendo um trabalho aí, fiquei sabendo um trabalho lindo na parte prisional, começou agora. Ele sabe que para ele poder ir, ele tem que se preparar, ele tem o dia exato, tem o tempo específico que ele pode entrar. Então, ele tem que traçar ali uma meta, tem que traçar um cronograma para ele saber, olha, eu só vou poder visitar os presídios às quinta-feiras, às 3 horas da tarde, eu tenho direito a ficar lá meia hora, ministrando a palavra, visitando, aconselhando. Então, ele monta um cronograma. Então, eu sei que toda quinta-feira, eu pego minha agenda, toda quinta-feira, às 3 horas da tarde até às 3h30,
eu tenho horário dentro do presídio tal. Então, eu não vou colocar mais nada de outro trabalho nesse horário, porque é o meu cronograma para poder estar atendendo aquela área. O outro capelão, olha, eu tenho que fazer um trabalho hospitalar, e lá no hospital eu posso visitar todos os dias de tal hora a tal hora. Faz-se o cronograma. Eu tenho uma equipe que está trabalhando comigo. Eu monto um cronograma. Então, na minha equipe, eu tenho o João, o Antônio, o Pedro e a Maria. O João é militar, o Pedro é hospitalar, a Maria é recuperacional, por exemplo. Então, eu sei que cada um vai trabalhar, ter o dia específico que ele trabalha e o horário. Então, eu monto aquele cronograma. Então, tem na minha agenda cada horário que cada capelão que trabalha na minha equipe, ele atua. Então, eu sei que naqueles horários, naqueles dias, eu não posso contar com ele. De repente, eu quero preparar um trabalho, vou fazer uma atividade aí, de um exemplo, de Natal, quero angariar recursos, quero angariar presente para crianças carentes, não sei o que e tal. Então, eu sei que no meu cronograma, naqueles dias, eu não posso contar com esses capelães, porém, nos outros dias eu posso, nos outros horários eu posso. Então, eu posso fazer uma agenda, preparar. Então, eu sei que todas as quintas, às 3 horas até às 3h30, eu não posso contar com o Douglas, mas eu posso contar com ele às quartas, às terças, tal hora, para poder fazer angariar esse material, esses donativos. Eu posso pegar a Maria, eu posso contar com ela todas as quartas-feiras do período da tarde para poder angariar. Eu monto essa agenda, eu preparo. Eu tenho aí 4 meses, 5 meses para poder levantar esse material para fazer a doação. Então, eu traço a estratégia. Eu tenho 4, 5 meses, eu faço o levantamento e reúno todo esse material. Para quando chegar na época, eu tenho o suprimento necessário para poder estar fazendo a entrega dos presentes para as crianças carentes. Ou seja, eu criei um plano, eu criei uma estratégia e buscando um objetivo, né? Diferente de eu pensar e falar assim, nossa, eu quero dar presente, tentar conseguir arrecadar donativos para as crianças carentes no final de ano, e vou pensando e vou deixando, o tempo passa. Chegou novembro, estamos em dezembro aí, não tenho nada. E agora, como que eu vou levantar? Não. Por isso é interessante se traçar uma estratégia, ter-se um objetivo em mente e se fazer um planejamento correto. Tá? Executar uma atividade complexa em apenas um mês, por exemplo, pode não ser possível, mas em um bimestre ou um trimestre pode se tornar viável. Foi o que eu acabei de falar. Se eu tenho um prazo e se eu traço uma meta, eu traço uma meta objetivando eu conseguir X quantidade de donativos. Não é para agora, é para daqui 3 meses. Então, eu tenho 3 meses para levantar X donativos. Nesses 3 meses, com certeza, eu vou conseguir levantar, desde que eu trace um projeto corretamente. Tá? Envolva diferentes setores. Se o objetivo é criar um processo que seja altamente eficiente, deve-se buscar o envolvimento de diferentes setores em sua elaboração. É o caso, por exemplo, de envolver a capelania esportiva juntamente com a capelania infantil. Né? Eu posso pegar a capelania esportiva e junto com o pessoal da capelania infantil, e realizar atividades com as crianças. Monto um planejamento, monto um projeto, né? Onde o pessoal da capelania esportiva vai estar apoiando o pessoal da capelania infantil e realizar atividades esportivas junto com as crianças. Ou também envolver o pessoal da capelania prisional com a capelania recuperacional. Ou seja, eu pego o pessoal da capelania recuperacional para fazer um trabalho junto com o pessoal da prisional, junto a um presídio, e ali está dando um apoio e fazer um projeto junto com aqueles presos que estão ali, os encarcerados, que são dependentes, estão tentando sair da dependência e tudo mais. Então, eu reúno essas duas equipes, eu monto uma estratégia para as duas equipes trabalharem em conjunto e poder atender, para poder a gente conseguir um objetivo, conseguir um resultado melhor e mais adequado nessas questões. Tá? Esse é um exemplo. Contar com a participação de outras pessoas diretamente impactadas por ele garante que o planejamento seja relevante e que tenha mais chance de ser cumprido. Ou seja, se eu consigo montar
um planejamento entre as duas equipes e consigo que as duas trabalhem em conjunto para podermos atingir o mesmo resultado, com certeza eu vou ter uma melhor eficiência, com certeza um 99% ou 100% de chance de conseguirmos atingir o resultado esperado, né? Avalie diferentes cenários. Outra característica de um planejamento eficiente que alcança metas é a sua robustez. Como o trabalho é muito dinâmico e muda a todo instante, o ideal é avaliar diferentes cenários de modo a criar estratégias que se adaptem a diferentes realidades. É o caso que muitas vezes a gente enfrenta, a capelania pós-desastre. Ela está trabalhando com um cenário, esperando, de repente esse cenário muda. Estou com o pessoal começando a trabalhar num fato que nem, vamos supor, aconteceu em Petrópolis recente, tivemos toda aquela tragédia, de repente aumentam-se as chuvas, essa tragédia aumenta. Mudou o cenário. Será que a minha equipe pode atender? Será que eu vou precisar de mais outras equipes para estar me dando um apoio e suporte? Então, a gente tem que estar sempre criando e traçando estratégias a ter como atender a qualquer situação, independente da área que a gente atue na capelania. Tá? Por isso, vale a pena montar um planejamento para um cenário considerado normal, para um cenário pessimista e para um cenário otimista. Eu posso montar um cenário que eu vou atender, tenho certeza que eu vou chegar, como eu estava falando, a questão da estratégia para fazer o levantamento do material de suprimento para o Natal. De repente, eu fiz toda aquela estratégia, todo aquele planejamento para conseguir, confiando que ia conseguir. De repente, eu não consegui. Então, eu tenho que ter uma segunda estratégia para poder atuar. Ou, no mais otimista, eu consegui, além da expectativa, eu estava tentando angariar 100 presente para 100 crianças, eu conseguia levantar para 200. Opa, eu tenho um cenário otimista melhor do que eu esperava. Então, eu vou conseguir atender mais crianças. Eu vou pegar uma equipe ou pedir apoio de uma outra equipe para estar nos ajudando, auxiliando e podermos, assim, agraciar mais crianças. E o pessimista é aquela situação. Eu estava esperando conseguir 100 presentes, consegui 50. Não vou poder atender todas as crianças que eu esperava, porém, eu consigo atender uma parte. Então, eu tenho que estar preparado para todos esses cenários. Da mesma forma, eu tenho, como eu falei, da pós-desastre. Eu tenho com a equipe que vai lá para atuar, chega lá no ambiente, um ambiente até melhor. Esperávamos que chegou um desastre, uma tragédia, se era para morrer, tinha previsão de morte de 10 pessoas, não morreu ninguém, todos se salvaram. Um cenário otimista. Cenário normal, se espera as 10 pessoas, de repente, também está preparado para o cenário pior, que estavam se achando que eram 10 pessoas que morreram, são 30, 40 pessoas que morreram. Então, quer dizer, eu tenho que estar preparado e tenho que ter estratégia para atuar independente do cenário. Só que eu tenho que estar preparado, eu tenho que traçar uma estratégia correta para estar pronto para qualquer uma dessas situações. Selecione métricas. As métricas servem para que a execução do planejamento seja acompanhada de perto, identificando possibilidades de otimização, estratégias que estão dando resultado e outras questões do tipo. Ou seja, eu começo a medir o que está dando resultado e o que não está. Espera aí, o trabalho recuperacional está dando um resultado positivo. O trabalho com prisional não está dando o resultado esperado. Por quê? Vamos começar a analisar a questão por que tá. Vamos discernir uma métrica. Olha, eu queria alcançar 10 presos, eu estou conseguindo alcançar 3. Então, eu tenho que ter uma ideia do cenário para saber. Olha, é que o capelão que está atuando ali, ele não está conseguindo ter o suporte total necessário. Então, peraí, deixa eu analisar. Eu preciso, então, deslocar mais um ou dois capelães para poder ajudar o capelão naquela área, porque ele não está conseguindo atingir o resultado esperado, porque ele não consegue atender a todas as pessoas. Ou ao contrário, de repente o ambiente está propício, está melhor, então quer dizer, está me rendendo mais resultados, eu posso estar ali, de repente, com 3 capelões num local lá que está rendendo, dando um resultado positivo além do esperado, e aí eu posso, de repente, deslocar um capelão desse para um outro local, também na mesma área, para começar a trabalhar num outro ambiente. Então, é interessante a gente fazer essa métrica, medir, ter uma ideia, principalmente quando a gente trabalha em equipe.
Quando você trabalha individual, também você tem que fazer essa análise. Olha, peraí, eu estou atendendo aqui, está me dando mais resultados do que ali que dá menos. Então, peraí, eu preciso me dedicar mais ali que está me dando menos resultado e nem tanto aqui, porque aqui eu já tenho um resultado mais positivo. Né? Então, a gente tem que analisar esses fatores também. Essa seleção deve ser feita ainda no momento da elaboração do modo a identificar melhor os resultados. É o caso de estabelecer métricas como o retorno sobre a execução da tarefa de uma determinada área ou a quantidade de recursos utilizados versus o tempo decorrido. Ou seja, eu estou deslocando X capelães para uma área para trabalhar aquela área ali de aconselhamento e não está me dando, tá me dando pouco resultado, porém, na outra área eu estou trabalhando com o mesmo número ou um número menor e estou tendo mais resultado. Então, de repente, eu posso deslocar mais um para cá para poder ajudar ali, para ver se a gente consegue o melhor atendimento ali do pessoal. Né? Faça as adaptações necessárias, é isso que eu estou falando agora. Você começa a adaptar o ambiente e adaptar a equipe para poder atender de melhor maneira e melhor resultado. Uma vez que seja colocado em prática, é bem possível que o planejamento estratégico exija modificações. Garantir uma otimização dinâmica, inclusive, é responsável por torná-lo mais eficiente. Um exemplo, a gente está aí para os grupos de crescimento vão entrar. Daqui a pouco eu vou começar a estar trabalhando com grupos de crescimento e, de repente, eu tenho ali 2, 3 capelães trabalhando naquele grupo e o grupo está dando bastante resultado. E eu tenho um outro grupo que está trabalhando no outro extremo da cidade com o mesmo número de capelães e não está dando o mesmo resultado. De repente, eu pego, troco a equipe ou, de repente, eu amplio a equipe de lá, reduzo aqui, porque aqui eu já tenho um resultado satisfatório que eu possa, de repente, estar deslocando lá. Vou adaptando à necessidade. No mesmo caso, a Maria está aí, nossa querida Maria, coordenadora do ELA, ela nos grupos do ELA, ela sabe que ela tem uma equipe ali, ela vai trabalhar num jeito, de repente, ela consegue já, tá crescendo de uma forma ali, ela consegue pegar uma equipe, dividir aquela equipe e criar uma segunda equipe, e nisso vai multiplicando. Que nós somos multiplicadores de bênção para as pessoas. Então, quer dizer, nossa tendência é poder crescer e multiplicar mais. Então, só que a gente tem que também fazer essas adaptações para poder estar trabalhando de forma correta. Fique atento às métricas, faça um acompanhamento do cenário, identifique as possibilidades de otimização, ou seja, vou verificando o que eu posso mudar, o que eu posso otimizar, o que eu posso aumentar aqui, agregar lá e diminuir aqui. Né? Quando fizer as modificações do planejamento, documente todos os dados para que a análise futura possa se beneficiar com essas informações. Ou seja, eu estou aqui fazendo todo esse planejamento, eu tenho tudo documentado. Então, eu sei que a minha equipe A trabalha, atua em tal área e eles estão obtendo um resultado X. A minha equipe B está tendo um resultado Y. O que eu posso fazer para melhorar essa aqui? O que eu posso fazer para ajudar aquela? Ou estão todas trabalhando de forma igual? O que eu posso fazer para que todas trabalhem, né, equilibradas e sincronizadas? Então, eu tendo esses dados, eu consigo estar sempre ali constantemente fazendo qualquer alteração, qualquer modificação, qualquer mudança ali, seja imediata ou seja com calma, com paciência. Então, é legal ter esses dados justamente para isso. De repente, eu estou ali trabalhando, está se desenvolvendo lá a capelania prisional. De repente, ela começa a ter uma queda. Aí eu vou lá, mas espera, por que aconteceu? Deixa eu lá buscar o relatório. Então, veio aquele relatório. No mês tal, eu tive um aumento assim. No mês tal, eu tive uma situação assim. No mês tal, eu tive tal. De repente, nesse mês, teve uma queda. Só que nesse mês teve modificação, nessa vez teve uma saidinha, não sei o quê. Esse mês teve o capelão que não pôde estar ali ajudando, auxiliando ao outro capelão. Então, com esses dados em mãos, você consegue sempre estar verificando, opa, então, peraí, se está faltando aqui, o outro capelão está impossibilitado de estar apoiando, então eu vou pegar o capelão tal para ajudar o outro capelão. Eu tenho como fazer essa modificação. Nessas listagens, eu tenho como também, né, nesses relatórios meus, começar a verificar, olha, o capelão tal se destaca mais em tal área.
capelão tal, ele pode trabalhar nessa área, mas ele também se destaca em outra área. Então, eu sei que eu posso contar com ele para a área de hospitalar, o exemplo. Ele se destaca bem na área prisional, mas ele também se destaca bem na área hospitalar. Então, eu posso contar com ele para estar me auxiliando ali. Né? Então, é sempre interessante a gente ter essas questões. Fique atento às métricas, faça o acompanhamento do cenário, identifique as possibilidades de otimização. Quando fizer as modificações no planejamento, documente todos os atos para análise futura para se beneficiar com essas informações. E para finalizar, para que todo esse planejamento e estratégia funcione, devemos ter sempre capelães capazes e treinados. Não adianta nós termos toda uma estratégia, termos todo um planejamento, termos toda uma preparação, se nós não tivermos uma equipe treinada e capacitada para estar atendendo. Não adianta eu querer catar um capelão que ele é capacitado para atender na área hospitalar e querer colocar ele na área militar. Ele não vai ter preparo e capacitação exata para poder estar atendendo ali. Ele não tem a vocação chamada. Então, ele tem que estar... Por isso, a gente tem que ter sempre capelães capazes e treinados, né? Eu sei que eu consigo atuar, no meu caso em especial, eu atuo na área militar, eu atuo na área hospitalar, já atuei na área prisional também, recuperacional, só que daí eu me destaco com a militar. Só que se precisar ir para hospitalar, eu vou. Se precisar ir para prisional, eu vou. Se precisar ir na recuperacional, eu vou. Se precisar fazer a do idoso, eu faço com o maior carinho, que eu gosto muito também, que é uma área muito maravilhosa. Só quem já atua na área do idoso vai saber falar e expressar. É muito gratificante. Liderança comprometida. Não adianta eu querer fazer um trabalho se a minha liderança, se a minha equipe não estiver comprometida. Graças a Deus, nós temos uma equipe totalmente comprometida na EVCS. Nós dependemos, que a gente depende do nosso comandante, da nossa coordenadora, do subcomandante, do superintendente, dos capelães gerais. Tenho certeza que todos aí estão aí ajudando e estão sempre aí dando o suporte necessário quando necessário. Tá? Nós estamos passando por uma transição, uma modificação dos capelães gerais, mas tenho certeza, e Deus tem capacitado, sabemos que nós estamos colocando na direção capelães capacitados para estar aí coordenando equipes, dando apoio e tendo, sabe, bagagem para poder estar auxiliando cada capelão aí na sua meta. Estabelecer metas e objetivos, ou seja, sempre devemos estabelecer metas e objetivos para poder realizar nosso trabalho. Não adianta eu querer fazer capelania e não ter nenhuma meta estabelecida. Não adianta eu querer atender uma área que eu não sei como trabalhar. Então, eu tenho que planejar uma meta, estabelecer um objetivo para poder atuar, né? Não adianta eu querer fazer as coisas sem fazer essa programação, porque não vai funcionar. Tá? Analisarmos a área a ser trabalhada, a fim de alcançarmos o resultado desejado. Ou seja, se eu quero trabalhar na capelania hospitalar, eu vou analisar. Olha, eu posso atuar, quais os hospitais que eu posso atuar, quais os postos de saúde eu posso atuar, eu tenho acesso fácil, é mais complexo, eu posso estar ali sempre ou não. Vou atuar na área militar, como que eu posso atuar, quais os quartéis eu posso atuar, no que eu posso estar trabalhando, com quais equipes eu posso, só nos batalhões maiores ou eu posso ir nos destacamentos, com quem eu falo, com quem eu peço autorização, né? Interessante até aos irmãos que estão aí, quando necessitarem de ofícios, vocês podem solicitar para os seus comandantes imediatos, que vão solicitar para a secretaria, porque hoje nós trabalhamos tudo com uniformizado, ou seja, o mesmo ofício vão para todas as equipes, para não trabalhar, cada um cria um ofício diferente. E temos alguém ali que vai estar assinando ali pelos irmãos, tá? Que se caso, vamos supor, eu emito um ofício para um exemplo, o Albuquerque, para ele poder fazer um trabalho junto aos quartéis. O pessoal vai estar, naquele ofício vai ter ali alguém responsável que a pessoa vai pegar, ele vai poder ligar, olha, estou recebendo aqui o capelão Albuquerque, ele faz parte, então não vai ter alguém ali que vai estar assinando por ele, que vai estar ali capacitado a estar dando informações sobre o capelão,
sobre a capacitação deles, sobre o histórico deles, se houver necessidade, entendeu? Então, sempre que os irmãos necessitarem de ofício para poder estar sendo apresentado aí, solicite ao seu capelão geral, que ele vai estar solicitando a secretaria, e nós vamos estar aí fornecendo aos irmãos, tá bom? Deixo aqui 2 versículos para os irmãos, né, que nosso mestre, ele sentia grande amor pelas pessoas que vinham a ele, porque os seus problemas eram tão grandes e eles não sabiam onde ir para buscar ajuda. Eles eram como ovelhas que não tinham pastor, né? Que nós possamos conduzir essas vidas aí ao grande pastor Jesus Cristo, né? O pastor maior. E ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Ou seja, sempre que nós confiarmos no nosso Deus, confiarmos no nosso Senhor, Ele vai nos capacitar, vai nos dar força para podermos estar fazendo nosso trabalho, certo? Eu agradeço, acho que eu acabei assim até um pouco antes do previsto, né? Então, acredito que a gente possa ainda trocar mais um diálogo aí. Se tiver alguém que esteja querendo fazer alguma pergunta aí, peço que levante a mãozinha aí, que a gente puder, nós vamos estar aqui dando um apoio aí, podendo responder para os irmãos, né? Paulo está solicitando aqui, deixa eu abrir o microfone dele. Paulo, hoje está liberado seu microfone aí. Clica aí que acho que está liberado. Gente, a Jaqueline. Alô? Olá, Oi. boa noite, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Paz do Senhor, tudo, meu irmão. Agradeço a oportunidade e a minha pergunta, eu havia feito no chat, mas eu vou falar aqui. Pastor Anderson, eu acredito que planejar é preparar-se, né, para reduzir falhas e principalmente mitigar os improvisos, né? Numa ação capelã, né? Estou chegando agora, né? Mas participo de várias ações evangelísticas também, né? E eu sou muito detalhista com questão de planejamento. Contudo, eu gostaria de te perguntar como que você orientaria a respeito do planejamento, ele não exceder um certo equilíbrio entre a teoria e a prática, entre o planejar, documentar, e às vezes você perde o bom senso na questão do planejamento, perde-se muito tempo, dá-se muita atenção e acaba que sobra pouco tempo para a prática. Então, como que o senhor orientaria para que a ação do capelão ela não seja uma ação tão burocratizada, para que ele não caia nesse excesso e venha burocratizar a sua ação? Essa é a minha pergunta. Obrigado e boa noite. Maravilha. É uma ótima pergunta. A gente estamos falando sobre toda essa parte de estratégia, planejamento, programação. Vejo que o irmão é militar. O irmão Paulo é militar de carreira? Paulo, você é militar de carreira, que você me perguntou agora? Negativo, pastor Anderson. Eu sou professor, sou da área da educação há 19 anos, mas na minha família quem não é militar é professor. É que eu estou vendo uma divisa de segundo sargento aí na parede, por isso que eu perguntei. Positivo, era do meu pai. Ah, entendi. Eu sou militar de carreira e meu pai também é. Meu pai é primeiro sargento da reserva. Então, a gente fala sobre toda essa questão de estratégia e planejamento, é interessante, sim, porém, isso é feita, não é que você vai ficar todo o tempo, tem que planejar, tá, não sei o quê. A partir do momento que você fez a sua estratégia, seu resultado vai vir. Você não vai perder tempo, porque daí eu vou falar, eu vou planejar tudo, que eu vou atender, tal, não sei o quê. Não. A gente monta questões de estratégias, mas para modo de trabalhar. Olha, eu quero trabalhar, no meu caso, trabalho com a área militar. Olha, eu quero fazer um trabalho no quartel. Eu vou fazer uma visita, vou pesquisar os dias e horários que eu posso fazer esse trabalho, qual o tempo que eu tenho para poder estar executando e vou me disponibilizar em horários esporádicos que eles podem me chamar se houver a necessidade. Como teve esses dias atrás aí o pastor Marco Aurélio, nosso superintendente,
foi chamado num caso do quartel aí de autoextermínio. Então, o que acontece? Você fez toda essa estratégia, você só vai trabalhar, e aí você vai participar da prática. Muitas vezes nós vamos ter bastante questões dessa de planejamento e estratégia para quem é coordenador de equipe, no caso, os capelães gerais, né, estaduais, regionais, vão ser os que vão ter mais essa questão de muito planejamento, planejar, organizar, preparar a equipe, separar por área, saber aquele que trabalha melhor. Mas a atividade fim da pessoa, o capelão ele vai exercer quase que integralmente, né? A estratégia, mais essa questão. É que nem no seu caso, não sei, vamos supor que você vai trabalhar na área educacional, um exemplo. Eu trabalho na área você vai querer trabalhar na área educacional, olha, o meu capelão geral regional é o José. O capelão José, olha, eu gosto de trabalhar na área educacional, vou trabalhar com tal escola, tal não sei o quê, vou trabalhar tal dia. Você passa essa informação para ele. Você vai para a ação. Quem vai estar responsável por estar traçando metas, buscando resultados, não sei o quê, vai ser o seu regional. Ou municipal, dependendo da situação. Tá? Para você, no teu caso, que a gente fala sobre essa questão de estratégia, você vai planejar como que você vai trabalhar. Olha, eu vou trabalhar no educacional, vou trabalhar com crianças. Eu vou trabalhar com crianças de 8 a 15 anos de idade. Então, eu posso trabalhar com tais atividades. A estratégia que eu fazer quando eu estiver em casa, vou preparar para fazer esse trabalho, eu montar uma estratégia como eu vou abordar, o que eu vou fazer, como eu vou falar, com que eu vou trabalhar, quais os meios que eu vou ter ali de suporte e apoio para mim poder estar trabalhando com essas crianças, né? Então, é interessante a gente estar sempre preparado nessa questão. Não assim, que eu vou ter que ficar planejando, sendo estrategista, não. A burocracia vai ficar maior para os coordenadores. A parte de equipe mesmo é trabalhar. Apesar que o coordenador também trabalha e trabalha bastante. Te falo que eu sou regional, a gente sabe quanto que a gente trabalha aqui, né? Mas a questão justamente é você ter um meio, saber como planejar, para você não só chegar e falar, não, acabei de fazer o curso, sou capelão, recebi minha credencial, botei meu uniforme e vou fazer capelania. Espera aí, onde que eu vou? O que que eu vou fazer? Não, justamente traçar método, estratégia e programação, para você saber como você vai trabalhar, como você vai lidar, onde você vai agir, atuar. Respondida a pergunta do irmão? Deus abençoe. Deixa eu ver aqui. O Jefter. Jefter, está liberado teu microfone. Obrigado, pastor Anderson. Graça e paz. Graça e paz. Da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capelão Anderson, eu tenho duas perguntas, na verdade, duas em uma, né? Eu vejo o seguinte, vamos imaginar aqui uma situação aqui. O sistema prisional daqui da minha cidade, ele é totalmente diferente. Cada presídio tem as suas normas, seus regulamentos, né? Suas doutrinas. E assim, aqui mesmo no estado, cada presídio tem a sua norma de conduta, né? Aí, por exemplo, como fazer um planejamento, por exemplo, se eu vou atuar no presídio em outro estado, esse planejamento vai ter que ser mudado, né? Aí, como é que eu faço, por exemplo, para me fazer um planejamento que sirva, por exemplo, para me atuar em São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Ceará, se cada estado adota prerrogativas, né? As normas de conduta são diferenciadas, até na questão da visita, né? Muda muita coisa, né? Que você não pode entrar com certos objetos. Então, existe toda uma cautela, né? No sistema prisional. Aí eu queria saber do senhor também, pastor Anderson, em relação a, por exemplo, em caso de guerra, né? Porque em caso de guerra muda muito essa dinâmica, ela é muito rápida, né? Muda muito essa questão da atuação do capelão no momento de guerra. Aí eu lhe pergunto, como fazer um planejamento em momento de uma guerra? Por exemplo, agora aí, do que está acontecendo aí na Ucrânia com a Rússia, né? Então, como o capelão atua naquele momento? Como ele deve fazer esse planejamento, né? Já que a guerra, ela muda constantemente ali de questão de segundos, né? Você muda uma situação. Então, pastor Anderson, são duas perguntas que eu queria saber se o senhor pode me ajudar, tá, querido? Obrigado. Certo.
Jeff, a questão dos presídios, é por isso que a gente fala sobre a questão de traçar estratégias e uma metodologia, né? Todo um planejamento. Por quê? Cada presídio ele tem a sua regra. Dentro no próprio município, você pode ter 2, 3 presídios e cada um deles ser diferente. Por isso que é importante você visitar, se apresentar à diretoria, saber quais são as normas, o que pode, o que não pode, quais os horários que você pode fazer essa visitação, qual o tempo que você tem permitido, né? E, baseado nessas informações que você coletar em cada presídio, você faz a sua programação para poder estar atuando, né? Que nem um exemplo, muitas vezes a gente pega, que nem eu estou próximo à divisa com Minas Gerais, para cá, no estado de São Paulo, temos uma regra, no estado de Minas é outra regra. Então, para mim poder trabalhar lá também, eu tenho que saber visitar, conversar com a direção, solicitar autorização e ver quais são as informações, quais são os documentos que eles exigem, entre cada lugar tem uma exigência específica. Da mesma forma, no próprio estado, eu tenho a diferença entre um presídio, um centro de detenção provisória, com um centro de progressão de pena, é diferente o formato que trabalha. Então, você tem que estar sempre procurando saber do local como que funciona, quais as normas, quais as exigências para você poder estar atuando naquele local, né? E aí, baseado nas informações que você coletar em cada um desses presídios, você vai saber o dia que você vai poder estar atuando e como está atuando, o que você pode usar, o que você não pode usar, o que você pode levar ou não pode levar nesses locais, né? É muito importante. Agora, a questão de guerra é um ponto até interessante, importante você ter tocado nesse assunto, que graças a Deus nosso país não está na guerra. O Brasil é um país, geralmente, quando ele participa de guerra, ele participa como aliado, ele não participa direto. Nesses países onde existe guerra, tensão de guerra, tensões militares constantes, os capelães eles já são preparados, eles vivem constantemente treinados e capacitados. Hoje, para mim, se eu quiser ir trabalhar na Ucrânia ou na Rússia nessa questão da guerra, você vai como voluntário, tá? Infelizmente, eu vou até te passar um dado que aconteceu essa semana. Um capelão, ele estava saindo da igreja, o capelão é da igreja ortodoxa. Ele estava saindo aqui, ele saiu da igreja, ele foi executado, fuzilado a tiros pelos soldados russos. Não respeitam, porque lá não existe o Tratado de Haia. Então, tem certas situações que a gente tem que saber estudar o ambiente. A preocupação nossa com a questão da guerra é se nosso país entrar. Aí, quando o nosso país entra em guerra, é passado todas as informações e orientações. Até porque, se você está em idade de reservista, que pode estar atuando como militar e você for convocado, você tem que ir. Aí você tem que verificar a situação, se você vai poder estar atuando lá só como combatente ou como capelão também, entendeu? São fatores assim que tem que ser verificado caso a caso. Depende do ambiente, depende do país, depende da guerra, né? País onde há constante embate de guerra, ele já tem todo um preparo, um treinamento para isso. Nosso caso, como não, a nossa capelania sempre é preparada para estar trabalhando os ambientes fins, militares, hospitalares, prisionais, tal, recuperacional, não sei o quê. Se há a iminência de guerra, aí nós fazemos um treinamento específico preparando esse pessoal que queira atuar ou tenha que atuar na área de confronto. Porque na área de confronto é totalmente diferente. Você vai estar ali com a sua vida em risco. Você vai estar atuando do mesmo jeito que os soldados, você vai estar ali junto com os soldados, sendo sujeito a ser atacado, ser atingido por bomba, ser preso e levado como refém pelo exército inimigo. Porém, que os países da Convenção de Haia, eles sabem que se o capelão ele for preso, por determinação de lei internacional, ele deve ser devolvido à unidade, ao país onde ele pertence. Salvo se o capelão quiser ficar naquele ambiente pregando a palavra ali e dando apoio espiritual para essas pessoas. Se não, por obrigação, eles têm o dever de devolver para o outro exército, os capelães, tá? Espero que tenha te respondido as perguntas, espero que era isso que você estava com a dúvida, tá? A parte de guerra é mais complicada de falar, porque como é uma área que a gente não atua muito, porque o nosso país dificilmente ele entra em área de conflito. Eu teve esses tempos aí que teve pessoal que teve lá fazendo esses trabalhos aí humanitários, teve alguns amigos que estiveram lá, porém foi um trabalho mais
que é questão de estar trabalhando ali com o pessoal que está ali no local, que nem a Solange perguntou aqui, no campos de refugiados, justamente, eles ficam ali dando apoio ali aos refugiados, o pessoal que está ali, que perdeu parentes, que tá fugindo da guerra, dos horrores da guerra, não sei o quê. Você vai lá. É o mesmo, para você assim, ter uma base assim, 10% de toda a situação que passa, analise a situação do capelão que vai trabalhar num pós-desastre. É você analisar o capelão que está trabalhando num pós-desastre, mas um pós-desastre constante. Imagina como um exemplo, pós-desastre, teve ali a avalanche, desceu a terra, ali matou algumas pessoas, não sei o quê, só que isso não para de descer, não para de descer. A guerra é isso. Você está ali, você está, de repente, ali com o pessoal conversando, aconselhando, dando apoio, de repente vem um avião, te lança bombas e ataca, e você não tem para onde correr. É constante e é inesperado. Então, é mais complicado, então, quer dizer, demanda um treinamento muito mais específico, a pessoa tem que ter dedicação e coração para fazer isso aí, porque não é qualquer um que consegue estar numa área de confronto, tá? É muito difícil. Tem testemunho de vários pastores, amigos e conhecidos aí que já tiveram em área de confronto, na África, no Haiti, e passaram por situações, né, fortes, então a gente sabe que é bem complexo. Então, é mais difícil de poder estar se lidando com essas áreas, tá? Eu acredito que possa estar respondendo a tua pergunta aí, Jeff. E a gente sabe que, dependendo da situação, o Lescou está falando aqui, nosso capelão do Rio, lá geral estadual do Rio, é bom lembrar que toda organização deve ser submetida ao superior para que esteja em conformidade com a visão do VCS, justamente. Para poder a gente estar com essa equipe, tá trabalhando nessa área, nossa equipe de coordenação, de educacional, vai estar preparando o pessoal. O Brasil está pensando em entrar nesse confronto. Então, nós vamos precisar de capelães, vamos ter gente efetiva. A nossa coordenação, a diretoria da EVCS vai preparar, vai pegar uma equipe para poder estar dando treinamento, capacitando esses capelães para poder estar atuando nessa área. Creio que nós não vamos precisar, por isso, se Deus quiser, não vamos precisar, mas se precisar, você pode ter certeza que a nossa equipe, o nosso conselho de educação vai estar sempre fornecendo suporte e apoio para os nossos capelães para eles estarem preparados e capacitados para atuar nessas áreas. Certo? Espero ter respondido a pergunta do irmão. Mais alguém? Mais uma pergunta? Está liberado aí, Jeff. Pastor, é porque eu fiquei na dúvida do seguinte, no caso daqueles países que não fazem parte, né, do Tratado de Haia, como é que fica, então, a atuação do capelão? Porque nós somos autorizados, né, a atuar internacionalmente, né? Mas como é que fica, então, pastor Anderson, né, a atuação nesses países que não fazem parte do tratado? Justamente. O pessoal, os países que não fazem parte da Convenção de Haia, a gente não tem qualquer suporte, né, para poder estar atuando neles, porque eles não fazem parte da convenção. Então, ou seja, você só vai conseguir trabalhar nos países que fazem parte da Convenção de Haia. O que for fora, se você for atuar lá como capelão, você atua, vamos usar assim um termo, por conta e risco. Até porque, geralmente, os países que não fazem parte da Convenção de Haia são países comunistas, são países que não aceitam a mensagem do Evangelho. Então, é complicado, é muito difícil, porque se você for atuar onde você não é permitido, onde o pessoal não é preparado, você pode acabar enfrentando problemas maiores, até porque eles não têm suporte, tá? Então, eu acredito que o louvável, o esperado dos nossos capelães é atuar onde nós somos autorizados a atuar. Porque se o país ele não entrou na Convenção de Haia, ele não está credenciando capelães, geralmente é um país comunista, é um país que não aceita o Evangelho, não aceita Cristo. Então, quer dizer, você vai estar ali colocando sua vida a risco. E não é isso que nós queremos. Nós estamos aqui para levar a palavra de salvação, o conselho, o apoio humanitário, sem correr risco. Risco podemos correr, que é normal de qualquer cidadão, porém não precisamos colocar a nossa vida assim à toa, né?
Justamente, porque até o nosso coordenador está nos informando aqui. Não vai ter legalidade a atividade sem a convenção de Haia. Ou seja, nós somos legalizados para trabalhar onde a convenção de Haia é, porque nosso certificado, você apostila ele para o tratado para poder estar atuando internacionalmente. Se eu chegar num país que não faz parte da convenção de Haia, a minha credencial, o meu certificado não tem validade, eles não reconhecem. Então, primeiro, eles não vão querer te aceitar, porque você não está atuando numa área que não é competência sua. Eles não reconhecem a tua função de capelão. Por mais que você seja preparado, aquele país não reconhece a atividade de capelania e está fora da convenção de Haia. Então, tem que ser muito analisado, ponto a ponto, questão a questão. Né? Pessoal, vou me aventurar, vou lá para a Ucrânia, eu vou lá para a União Soviética, lá para a Rússia, para poder participar dessa guerra como capelão. Você vai chegar lá, você não vai ser aceito, porque eles não aceitam, eles não reconhecem o trabalho de capelania. Né? Certo, mas capelã Mônica. Boa noite, pastor. Boa noite. Da minha parte, não seria isso uma pergunta exatamente, né? Mas, assim, pela aula que o senhor deu hoje, né? Eu realmente, como estou entrando agora, comecei há pouco tempo no IVCS, eu estava com algumas dúvidas, sabe, como trabalhar como capelã, né? Então, eu só queria agradecer ao senhor, né, por ter tirado esse tempo e usar essas orientações, porque sinceramente, eu estava assim como uma segue em tiroteio, não sabia como fazer, né? Então assim, eu só queria agradecer para o senhor ter tirado esse tempo, se preocupar e usar essa atenção, né? Essas dicas que o senhor deu, né? Então, isso aí era para isso que eu queria falar para você, então. Valeu? Maravilha, amém. Nós estamos aí justamente para isso, para as lives que a gente temos a segunda-feira, esses treinamentos continuados, que a IVCS nos proporciona, justamente é para essas questões. Porque quando nós fazemos o curso de capelão geral e os outros cursos da educação continuada, justamente é nos dar capacidade, nos dar subsídio para podermos estar atuando de forma a contento, de uma forma clara e precisa, e te dá a direção, o norte para a tua real vocação. Que às vezes você acha que eu entro, quero fazer capelania, eu vou fazer capelania. Como a gente sabe, várias entidades fazem isso. Faça curso de capelania conosco, R$200, tal, não sei o quê, certificado, não sei o quê. Aí a pessoa te dá um curso lá, te manda um curso, às vezes, gravado, ou te dá uma aula meia boca lá, manda um certificado, uma credencial, e, olha, tá aí, o mundo é seu, se vira. E não é assim. A IVCS, por ser uma entidade de ensino educacional, ela se preocupa em estar preparando e capacitando todos os seus capelães para poderem estar atuando de maneira correta, dentro da legalidade e atendendo conforme o seu chamado. Por isso que nós trabalhamos com vários temas que procura estar te preparando tanto na tua parte espiritual quanto emocional, quanto as áreas específicas, como eu já ministrei sobre capelania militar, como atuar e tudo mais. É através dessa educação continuada, desses treinamentos, que a gente consegue poder estar dando suporte melhor aí para os capelães, resolvendo dúvidas e questionamentos, podendo tá tirando, justamente sanando essas dúvidas, como você estava com dúvida, como o Jeff teve dúvida, como o Paulo William teve. É através desses treinamentos que a gente consegue estar aí proporcionando justamente esse suporte e essa orientação melhor para te dar um rumo certo para você estar seguindo da área que você quer atuar. Certo? Espero ter saído a contento. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Se não tiver mais uma pergunta, eu quero... nosso superintendente da primeira região, Capelão Albuquerque. Está liberado aí, Albuquerque. Bem, boa noite a todos, graça e paz, tudo bem? Antes, eu queria só fazer uma colocação aqui. Às vezes a gente ouviu o nosso irmão aí comentando sobre atuar na capelania em locais onde não tem a convenção de Haia, né? E
assim que eu vi a capelania e eu me envolvi e fiz os cursos e tudo, me deu uma vontade muito grande realmente de me envolver com todas as ações que eu pude imaginar aqui em Manaus, né, em relação à capelania. Só que nós temos que ter muito cuidado também com isso. A gente se empolga, às vezes, com aquela situação de eu vou ajudar todo mundo, fazer tudo que eu quero, a todo momento, porque agora que eu estou com esse uniforme aqui, que eu estou com essa minha credencial, com a minha carteirinha de capelão, eu vou entrar em qualquer, vou usar aqui o termo que a gente usa, vou entrar em qualquer boca, vou lá botar a mão na cabeça do cara que é traficante, vou lá fazer isso, fazer aquilo, porque eu sou capelão e eu estou tranquilo, ele não vai me tocar, ele não vai mexer comigo, e não é bem assim que as coisas funcionam, né? Eu tive uma ação agora nessa semana que passou de entregar sopa, né? Uma ação solidária de sopa em um local aqui, o bairro de Educandos, que é muito assim, é uma área vermelha, né? Eu fiquei muito tentado em botar meu uniforme e chegar lá e realmente falar, pô, sou capelão, vou fazer um trabalho social aqui. Só que me sobreveio também uma palestra que nós tivemos aqui, que o irmão de São Paulo até fez um comentário sobre a Cracolândia, né, que um pastor foi abordado lá e os traficantes colocaram a arma nele e foram olhar o celular para saber o que tinha lá. Ou seja, se de repente no celular do pastor tivesse alguma coisa referente à polícia e traficante, sabe? Olha, bandido bom é bandido morto. Esse capelão estava morto, com certeza. E ele, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, eu não coloquei. Então, a gente tem que ter muito. É muito sutil esse negócio. A gente tem que ter muito cuidado na hora de realmente fazer o bem às pessoas. Se não tem possibilidade, não use o uniforme naquele momento. Não é porque você não está usando o uniforme que você não está representando o IVCS, que você não está sendo um capelão, que você não está sendo uma pessoa que está ajudando o próximo, que Deus não está te vendo, né? Pelo contrário. Então, assim, é só um comentário aqui que eu achei pertinente, porque realmente, às vezes, a gente se empolga muito, sabe? E quer fazer, e quer meter o uniforme, quer ir. Então, a gente tem que ter muito cuidado onde vai botar os pés e onde vai usar esse uniforme realmente, né? Justamente, é por isso que eu falei que a gente tem sempre que estar atento à questão justamente a questão da estratégia, do planejamento. Olha, eu vou fazer uma atividade de uma área de risco. Naquela área de risco eu não posso usar o uniforme. Olha, eu vou fazer uma atividade numa solenidade. Aquela solenidade eu posso usar o uniforme. São questões que estão ligadas à sua estratégia e ao seu planejamento. Eu não posso simplesmente querer colocar. Eu falei, eu virei capelão agora, eu vou fazer e vou acontecer. O uniforme é lindo, vou colocar e vou sair andando aí na rua. Gente, isso aqui é um acessório bonito, é bonito, o uniforme da IVCS é muito bonito, de fato. Só que a questão, para solenidades, para locais específicos, eu não vou que nem um exemplo. Se eu chegar dentro do presídio com esse uniforme, eu vou falar com o diretor. Se o diretor meia volta, eu vou ver. Eu não vou conseguir. Porque, primeiro, eu não vou conseguir entrar. E se eu entrar e se uma vacilada, o preso me mata ali dentro, porque eu estou uniformizado. Não importa que eu sou capelão. Existe estigma. Eu vi alguém uniformizado, o cara ou é policial, é guarda civil, é guarda municipal. Então, bala nele. Tá? Isso eu falo de experiência de ser militar. Então, a gente sabe que a gente tem que ter prudência estratégica. Eu não posso usar isso aqui, mas a gente tem a camisa polo, que é a coisa mais linda também, que pode ser usada em vários ambientes. O Douglas, inclusive, o nosso superintendente mandou foto dele lá, do dia que ele foi se apresentar lá, que ele foi fazer o trabalho lá no presídio lá, estava uniformizado, com a camiseta polo azul, muito bonito, eu sempre vejo o capelão Aguinaldo com ela aí e tal. Não deixa de ser um uniforme, tá? Só que a gente tem justamente a questão, pensar aonde usar e como se portar. Eu não vou querer usar isso aqui em qualquer ambiente. Eu tenho que ter prudência, eu tenho que ter o discernimento. E a questão que a gente estava falando, a gente tem que saber aonde se pode utilizar, ter justamente o discernimento, ter o cuidado. Por isso que a gente fala, planejar, montar uma estratégia, saber aonde eu posso usar, onde eu não posso, saber até onde vai meu limite e onde não vai, né? Até meu limite alcance. Então, a gente tem que analisar essas questões. Te agradeço, Albuquerque, muito boa colocação, né? Muito importante isso aí. Deus abençoe.
A nossa coordenadora está falando que o nosso capelão José Cândido está querendo fazer uma pergunta. Está liberado seu microfone, meu irmão. A paz do Senhor, pastor. Paz do Boa Senhor. noite para todos os capelães. A minha área, como a capelã Daniela sabe, a minha área é área hospitalar. Eu amo estar ali dentro, né? Quando dá para nós fazer missões, né? Quando não dá, aí a gente tem de respeitar. Mas tem outras áreas que eu sempre vou. Quartel da Polícia Militar de Campina Grande e o quartel de Bombeiro Militar. E graças a Deus, sempre chego lá, né, procurando o comandante, saber se ele está. Tem vezes que eu vejo a bandeira lá, né, mas muitas vezes ele não está. A bandeira está. Mas eu tomo informação e quando eu venho descendo a rampa aí, o tenente me chama. Capelão Oliveira, a gente precisa da oração. Agora eu quero que você faça só oração. E isso aí a gente tem que ter esse respeito. Mesma coisa é o quartel militar. Pronto, eu estou para ir agora, na base da Polícia Ambiental, é aqui perto de casa. De eficiente é o capelão Hugo. Ele vinha também, né, me dá uma força. Ele disse, capelão Oliveira, tem com você esse mês vir fazer uma oração que a gente está indo em missão? Eu falei, tem sim. Qualquer hora eu posso lhe chamar? Pode sim, qualquer hora, estou disponível. Aí ele também me falou, porque teve um capelão que chegou lá, né, se formando tudinho, de uma capelania aí, mas é melhor a gente focar na nossa. E ele disse, olha, capelão Oliveira, eu estou lhe chamando porque eu não quero lhe perder. Porque esse capelão que teve aqui, ele me chamou de sargento, e ele é o primeiro tenente da base. Isso aí ele não gostou, nem os próprios soldados, né? Mas graças a Deus ele me chamou ainda fui lá, vi ele bem agitado, bem nervoso. Eu pedi licença, se eu podia conversar com ele na sala dele. Ele, pois não, está liberado, pode vir. Você tem acesso a livro. Aí eu entrei, conversei com ele, tudinho. Fiz uma oração. Quando eu terminei de fazer a oração, chamei os militares que estavam ali, ao redor, na sala, né, que chegaram até... Teve uns 3 que chegou a chorar, né, quando eu comecei a orar o Pai Nosso, né? A gente começou a fazer a oração Pai Nosso, depois eu parei e fiquei olhando, observando. E eu vi ali o cabo e o sargento chorando. Mas quem só pode dizer algo que se passa no coração dele é Deus. Mas a nossa parte é orar, levar uma palavra, né, conversar, escutar menos, né, escutar. Eu gosto mais de escutar do que falar, e isso eles gostam muito, porque eu fico parado escutando eles falar. Quando eles terminam de falar, aí eu dou 2 palavrinhas, pergunta a ele, você aceita que eu faça uma oração? Ele levanta a mão, aceita, e ali eu faço minha oração, venho embora. Quando eu chego em casa, a senhorinha, que tem 3 irmãs idosas, numa casa aqui, solteirona, né? Como diz, mora aqui, me chama. Eu vou lá com o maior carinho, e o capelão Hugo está convidado para vir aqui também, né? Eu falei, e é sobre isso, né? Porque minha área é hospitalar, mas Sim. tem essa área de militar. E
eu fico achando assim, né? Será que eu vou parar de fazer a capelania na área militar? Porque eu estou Claro que vendo não. aí uma regra, Claro que né? não, Mas claro que não, meu irmão. A questão, irmão José Cândido, é o seguinte: a gente tem o dom, tem o chamado, que nem eu sou específico da área militar. Porém, tem pessoas que são de outras áreas também. Eu trabalho também na hospitalar, eu trabalho também na capelania do idoso e tudo mais. Aí o que acontece? A gente tem aquela área que a gente chama. Eu sei que o irmão tem uma grande experiência na área hospitalar, né? Mas o irmão também tem esse foco muito grande e bonito para a área militar, que é por isso que a gente fala que tem que ter a preocupação em estar bem preparado, bem capacitado. Por quê? Porque, que nem o caso que o irmão viu ali e passou um capelão de uma outra capelania, chamou um oficial de sargento, você rebaixou, por isso que a pessoa fica revoltada. Você chamar um oficial de praça graduado ainda, o Albuquerque é oficial da reservista, ele sabe o que é. É a mesma coisa dar um tapa na cara de um oficial. Então, é muito complicado, a gente tem que saber. Se a gente não souber o mínimo que é a identificação do posto de uma pessoa, não deve nem pensar em atuar nessa área. Aqui mesmo falou que quem não souber indicar o posto de graduação, chama chama de comandante, que é o mais certo. Justamente, o comandante. Não importa se é sargento, se é tenente, se é capitão, não sei o quê, porque eu não estou desmerecendo e não estou rebaixando a pessoa, né? Então, é importante justamente, principalmente na capelania militar, que é a mais complexa, tanto que nós vamos ter aí um curso agora de especialização, e eu falo por experiência de mais de 13 anos na área de capelania militar e por ser militar de carreira. É muito complexo, porque são muitos regulamentos, são muitas regras que você tem que saber lidar e saber atuar. Porque mais que você pensar, a polícia militar, não sei o quê, a polícia militar brasileira, ela é baseada no militarismo, do exército, das forças armadas. Então, existem regras e elas são seguidas à risca. Então, para a gente poder atuar nessas áreas, a gente tem que estar bem preparado e bem capacitado. Por isso que a gente sempre pega, foca, bate na tecla. Gente, vamos prestar atenção, vamos cuidar, porque é importante. Gente, eu agradeço demais, espero ter respondido a questão para todos aí, espero tenha atendido aí a expectativa dos irmãos hoje, tá? Não vou estender muito, porque como o nosso comandante tem uma regra, a gente sabe que tem que seguir, então acredito que a nossa coordenadora tem algumas informações para passar aí para o pessoal, né? Então eu gostaria de perguntar para a Dani, nossa coordenadora. Dani, é contigo, querida. Você quer passar as informações que a gente tem que passar? Infelizmente, nosso comandante não esteve por nós hoje. Oi, querida, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Positivo. Então, Capelão Anderson, gratidão, muito obrigada pela tua entrega hoje, eu tenho certeza que acrescentou muito na vida dos capelães aqui. A gente sempre fala que é de segunda em segunda o nosso crescimento, porque é claro que num curso de 8 horas não tem como você ter total capacitação. Então, todas as segundas-feiras você vai aprendendo algo, nós vamos agregando algo no seu conhecimento para que você possa atuar. Ninguém nasce pronto, né? Know-how quer dizer know-how, em inglês, que quer dizer saber como fazer. Você vai aprendendo como fazer, você pega a experiência de quem já passou pelo caminho aqui e você vai em seguida colocar em prática. Então, Capelão Anderson, muito obrigada, esse tema foi muito relevante. Bom, o Capelão Baetos, que geralmente fica à frente da reunião, não pôde comparecer hoje, e geralmente todas as coordenadas ficam no computador dele, mas eu tenho aqui no meu computador alguns avisos que eu preciso passar para vocês. Então, vou tentar compartilhar aqui. Só um momentinho, vou tentar compartilhar aqui do meu computador. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só um momento. Vamos ver se eu conseguir compartilhar aqui com vocês. Entrou, Dani. Entrou? Entrou. Olha só, gente, espera aí rapidinho. Deixa eu só colocar aqui o meu... colocar aqui no cantinho, é só para vocês verem. Eu não sei se eu vou conseguir deixar. Tá em modo tela cheia.
Tá cheia a tela? Não tá. Não tá cheia? Não, tá bom. O importante é que vocês vão estar vendo. Olha só, gente, a gente precisa estar avisando aqui as segundas-feiras, porque é quando a gente se reúne. Sempre olhem, vocês que são mais antigos do VCS, olhem a credencial de vocês, tá? A credencial, ela tem uma validade, a nossa filiação é anual. Então, verifiquem quando é que vence a validade da sua credencial, para que você não tenha surpresa quando você vai apresentar sua credencial na hora de uma ação, tá? Então, fique sempre atento, vai lá, olha, até que dia vai a minha filiação no IVCS. Se já tiver vencida a sua filiação, você vai requerer uma nova filiação, a gente vai mandar uma nova credencial, fala comigo, tá bom? Me chama lá no WhatsApp do IVCS. Está aberto um lote de filiação do Conselho Federal de Capelania, do CONFECAP. Daniele, é obrigado eu ter? A gente sempre fala aqui, porque quando você faz o curso, são muitas informações. Depois você termina o curso, você está cheio de dúvida. Você recebe uma credencial que você pode atuar como capelão. Mas você sabe que o Conselho Federal de Capelania chancela o nosso curso. E se você não tem essa credencial, não é obrigado você ter. Com a credencial do VCS, você entra nas instituições, mas você pode ter se você quiser. Você pode se filiar ao Conselho Federal de Capelania também e ter essa credencial aí em PVC azul para apresentar quando você for fazer trabalho de capelania. Está aberto o lote, 120 a filiação. Se você quiser adquirir, é só me chamar também no telefone do VCS. Gente, sobre os cursos avançados, para quem não sabe, né, a maioria sabe, mais alguma? Oi. É legal você falar também que acho que a CONFECAP é biênio, né? 2 anos, né? Exatamente, a filiação no Conselho Federal são 2 anos, tá? Então, quando você paga a taxa de filiação, são 2 anos de filiação no Conselho Federal, na tua credencial. Bom, sobre os cursos avançados, gente, você que já fez o curso de capelania geral, que você é capelão, você não precisa de mais nada para você atuar, mas você tem o ministério, e nós acreditamos muito que a capacitação é muito importante, né? Então, nós temos os cursos avançados que estão em formatos de EAD, estão todos gravados. Futuramente, nós vamos lançar o ao vivo. Quem adquirir os cursos em EAD, quando a gente tiver o ao vivo, vai poder reassistir o curso se quiser. Então, é o curso pleno, sênior e master, essa é a sequência dos cursos avançados, né? E aqui você tem o conteúdo programático dos cursos. Daniele, como é que eu sei se eu preciso fazer esse curso? Você olha para o conteúdo programático, veja se esse conteúdo é importante para o seu ministério. Olha, o curso pleno, diálogo interreligioso, ética no aconselhamento, enfermidade e sofrimento, psicologia da religião, homilética, sociologia e filosofia da religião e liturgia fúnebre, que muita gente tem dúvida em liturgia fúnebre. E aí depois a gente tem o curso sênior, que nós temos como conteúdo voluntariado, ajuda humanitária, inteligência emocional e espiritual. E isso é muito importante, gente. Você quer ser capelão, mas às vezes não tem uma inteligência emocional de visitar uma pessoa no hospital. Não é verdade? Então, precisa fazer essa capacitação. Relacionamento interpessoal, gestão e liderança. Daniel, eu sou capelão, por que eu preciso ser líder? Você precisa ser líder da sua vida, você precisa ser líder na sua casa. Liderança é influenciar. Se você quer ser capelão, você precisa ser líder. Você precisa ter essa habilidade, tá? Então, esse é o curso sênior. E depois vem o curso master, que tem como conteúdo hermenêutica do texto sagrado, exegese do texto sagrado, epistemologia do fenômeno religioso, antropologia, dogmática cristã, psicologia cristã, teologia moral e teopsicoterapia. São conteúdos que você vê geralmente só em pós-graduação, em cursos superiores. Então, você tem aqui a possibilidade de ter esse conhecimento se você quiser. Bom, quem tiver interessado, só me chamar no privado, né? A gente está com parcelamento aí de 12 vezes sem juros. Gente, domingo agora vai ter o nosso curso de formação em capelania geral, né? Que é ao vivo, o curso que vocês fizeram. Às vezes você tem uma esposa, um parente ou um amigo que quer fazer o curso, é importante vocês saberem o dia que vai ter o curso. Então, é só me chamar no privado, me passar o contato, então passar meu contato para essa pessoa, e aí eu vou estar instruindo sobre o curso, tá? Uniformes, vocês podem adquirir uniforme se vocês quiserem. Nós temos aqui a canícula branca e a preta. A branca, vocês sabem, é usada em solenidade, no dia a dia. A preta, geralmente, é usada em solenidades.
Caso vocês queiram adquirir os acessórios, é só me chamar no privado. Não está aqui no meu computador, gente, o curso de capelania militar, que está no computador do capelão Baetas, que não conseguiu entrar na live hoje. O curso de capelania militar vai ser dia 30 de abril, com o capelão Lacerda. Ele é um coronel do Bombeiro do Rio de Janeiro, especialista na área, e vai estar passando um curso maravilhoso sobre capelania militar. Gente, capelania militar é um dos cursos mais solicitados no IBCS. Se você quiser garantir a sua vaga, realmente precisa correr, me chamar no WhatsApp para estar garantido a vaga. Tá bom, queridos? Capelão Anderson, deixa eu tirar aqui. É isso. Eu espero que vocês tenham sido abençoados e agraciados com esse conteúdo de hoje, né? Fiquem sempre atentos aos conteúdos aqui, porque quando vocês vão estar se capacitando realmente para estar exercendo esse ministério maravilhoso, tá bom, queridos? Que vocês tenham uma semana abençoada. Capelão Anderson, você quer falar alguma coisa? A palavra fica com você, a palavra final. Certo. Obrigado, Dani. É interessante, a Daniele falou sobre o curso com o Coronel Lacerda. É um curso maravilhoso, ele tem experiência de carreira como capelão, tá, militar. Vão ser 2 sábados, se não me engano, o curso das 4 da tarde às 8 da noite. E as vagas são limitadíssimas, porque até para você preparar especializado, não posso fazer uma equipe muito grande, que acaba até dificultando. Mas quem puder fazer e queira se dedicar para a área militar, é muito bom, vai valer muito a pena, tenho certeza. Bom, da minha parte, eu quero agradecer a todos aí pela presença, desculpe por qualquer falha que possa ter ocorrido, tá? Estou à disposição dos irmãos quando tiverem dúvida, precisar de qualquer situação. Eu vou mandar o PDF dos slides para a Daniele, para ela disponibilizar para quem quiser, tá? E podem contar sempre comigo. Agradeço de coração a atenção dispensada aí dos irmãos que puderam estar conosco aí, tá bom? Deus abençoe a todos, uma boa noite, uma noite abençoada aí na presença do nosso Senhor. Deus abençoe a todos.